Ano passado a minha For You do TikTok tava me mostrando muito isso aqui. Supostamente, essas imagens geradas por inteligência artificial estão representando um subgênero conhecido como Dark Fantasy. E parece familiar, né? Parece um gênero ou um subgênero que se perdeu com o passar do tempo, que foi engolido pela indústria cultural nos últimos 40, 50 anos. Parece que um dia existiu espaço para esse tipo de fantasia mais sombria, mais estranha, menos formulaica, talvez. E isso é um pouco verdade. Se você faz uma busca sobre filmes de Dark Fantasy ou animações de Dark Fantasy, aparecem várias listas sugerindo obras diversas. Eu até fiz uma dessas lá no Letterboxd, porque eu tava meio obcecado com esse assunto ano passado. E alguns dos filmes que eu botei lá foram O Último Unicórnio, A Lenda, Crow, O Cristal Encantado e várias animações do Ralph Bakshi, tipo A Guerra dos Feiticeiros e a versão animada de O Senhor dos Anéis. Existem muitos contextos em que o termo Dark Fantasy é aplicável. Tem gente que usa pra se referir a Game of Thrones, por exemplo. Mas quando as pessoas falam de Dark Fantasy nesse contexto aqui, dessa trend, geralmente as referências são esses filmes ali do final dos anos 70, começo dos anos 80. Quando fantasia medieval era um bagulho que tava muito ligado a subculturas, a RPG, a cinema independente, a animação experimental. Aliás, vários desses filmes que eu citei aqui não foram exatamente grandes sucessos de bilheteria. A versão animada de O Senhor dos Anéis só teve um filme, não teve continuação. E como a gente tá falando de IA generativa, que é o caso dessa trend, a gente tá falando de... adivinha? Roubo de dados. As ferramentas que geraram esse tipo de vídeo só conseguiram fazer isso porque elas estão regurgitando o trabalho artístico de outras pessoas. E são muitas pessoas de diferentes lugares. Não é só o cinema dos Estados Unidos dos anos 80. O que o pessoal chama hoje de Dark Fantasy, em partes por causa dessa trend, é uma amálgama de diferentes estilos, de diferentes artistas de diversas partes do mundo. Ilustradores como Tim White, Frank Frazetta e Boris Vallejo, que era peruano e não americano, definiram toda uma maneira, todo um estilo de ilustrar capas de livros nos anos 70. Os pôsteres de Star Wars feitos pelo Tom Jung também foram muito influentes nessa época. E esse tipo de arte, quer dizer, esses diferentes tipos de arte que foram amalgamados em torno de um termo só, estavam circulando, estavam sendo produzidos desde o começo do século XX em diferentes mídias, em diferentes formatos. Capas de disco, capas de livros da literatura pulp, histórias em quadrinho, artes de RPG, animações japonesas tipo Angel's Egg, Berserk, Lodoss War e várias outras obras também habitam esse universo e provavelmente também serviram de base de dados para gerar vídeos como esse. Mas aí todo esse universo de referências, de contextos históricos diversos, de múltiplas subculturas é amalgamado em torno dessa etiqueta de Dark Fantasy